Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17. De 1 a 17, perdão. Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Vamos ficar de pé, sinal de reverência, essa santa palavra. Glória a Deus. Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado ao sono, no sono, levanta-te, pois, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos. Pai, fala ao nosso coração. Dá-nos maturidade para receber a tua voz, teus ensinamentos, tua direção, tua palavra. Ajuda-nos, com toda a humildade, receber aquilo que tu tens para nos dar nessa manhã.
em nome de Jesus. E todos digam amém. Pode sentar. Eu não sei se depois dessa mensagem você vai voltar à igreja, mas eu preciso falar. É interessante como as histórias se repetem, como elas reverberam, elas vão reverberando até chegar nos dias de hoje. Como também os personagens se repetem, quase que uma reencarnação de alguns personagens em algumas pessoas, coisa que nós não acreditamos, mas quase. Quantos Jonas nós conhecemos nos dias de hoje? Quantos Jonas nós conhecemos nos dias de hoje? Eu posso dizer para você, eu conheço alguns, não poucos. Quantos Jonas estão causando tempestades na vida dos outros? Quantos Jonas estão causando dor, sofrimento, tristeza, prejuízo, como Jonas causou? Joga toda a carga no mar. Quantos estão causando dor, tempestade, sofrimento, tristeza, prejuízos emocionais, prejuízos materiais a outras pessoas? Você por acaso conhece alguns Jonas nos dias de hoje? Pessoas que causam sofrimento, dor, através das tempestades que elas causam. Você conhece? Alguém está vindo à sua mente nesse momento? Qual é o perfil do Jonas de hoje? Qual o perfil do Jonas? Vamos lá. São aqueles que não se importam muito com o sofrimento que eles causam aos outros. Esse é um dos perfis. Eles não se importam com o sofrimento, com a tempestade que ele cria na vida de outras pessoas. Não se importa se estão trazendo dores. Não se importa se estão produzindo dores, tempestade na vida de outras pessoas. Não se importa se estão trazendo dores, se estão causando tempestade, nem mesmo na vida da sua própria família. O barco correndo o risco de afundar. Por causa de quem? Por causa de Jonas, né? Casa dele, diga-se de passagem. E Jonas estava o quê? Adormecido, quase que anestesiado, num sono profundo. Não sei como é que a pessoa consegue dormir, né, numa tempestade, num barco. Eu nunca fui, eu sou pobre. Mas dizem que até aqueles iates, né? Como é o nome? Transatlântico, aquele numa tempestade, o pessoal, né? E ele lá dormindo, todos lutando para não afundar, joga água, pega o balde, tira, joga a carga, todo mundo lutando para não afundar, afinal de contas está todo mundo no mesmo barco. Mas Jonas continua numa inércia de irritar. Quem estava à sua volta ficava irritado com aquela inércia. É complicado lidar com pessoas assim, né? O barco está afundando, tempestade, né? E a pessoa está ali dormindo e tal, tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, né? Parece água de poço, parado. O mestre do navio, que era um homem ímpio, exorta Jonas, um homem de Deus. Olha que coisa. O homem ímpio, que era o comandante lá, o piloto, o chefe do navio, o mestre do navio, ele exorta Jonas, o homem de Deus, por causa da sua postura,
da ausência de reação ante aquela situação terrível que estava... Meu som está alto? Eu não sei se é aqui. Por causa daquela situação de naufrágio. E ele ali está naquela postura da ausência de reação. Num algo que ia naufragar. Versículo 6. Aumenta só mais um pouquinho o retorno, Léo. Se você estiver alto para aí, ô Marco, você... Versículo 6. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Mas, cara, não dá para entender. Por que tu tem na cabeça? O que se passa contigo? Tem muita gente lá fora enxergando aquilo que muitos crentes dentro da igreja não conseguem, pelo menos, que não conseguem ver ou pelo menos sentir, não conseguem enxergar o que muita gente lá fora está enxergando. Muita gente de fora está enxergando. O que se passa, cara? Você está doido? Você pirou? Você é louco, cara? Você está no mundo da lua? Então tem muita gente lá fora me enxergando aquilo que os crentes não conseguem enxergar dentro da igreja. Assim como o mestre do navio ficou surpreso com a inércia de Jonas, eu também fico surpreso com muitos crentes que, mesmo vendo que a situação está naufragando, eles não reagem. Eles não reagem. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao seu Deus, né, e lançavam ao mar carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Diz que ele está dormindo, não no... como é que fala quando é... mar de... marinheiro, como é que... mar de almirante, né? Coisa assim. Tranquilo, não. Quem já andou de barco da vista, dá logo vontade, né? Você fica enjoado. Ele estava ali dormindo no meio de uma grande tempestade. Você conhece gente assim? Eu conheço várias. Não nessa igreja, que aqui não tem isso. Aqui não. Aliás, eu nem sei porque que eu estou pregando isso. Eu estou pregando, acho que era porque está na internet. Você conhece? Um ímpio chamou a atenção do crente Jonas. Que vergonha. Olha que vergonha. Pai, você não está vendo, cara? Ei! Não foi um sacerdote, não foi um profeta, não foi um homem piedoso que chamou a atenção daquele crente. Foi um homem incrédulo, um homem ímpio, que chamou a atenção dele. Ô Jonas, se preocupe mais com a sua vida, cara. Se preocupe mais com a sua vida. Se preocupe mais com a sua família. Se preocupe mais com a sua saúde. Se preocupe mais com a sua vida financeira. Se preocupe mais com a sua vida espiritual. Cuide da sua saúde, para você não criar tempestade na vida de quem vai cuidar de você lá no final da sua vida. E mesmo recebendo uma dura exortação, Jonas continua sem se despertar
Ele se desperta do sono, mas ele não se desperta da gravidade da situação. Ele acorda do sono, mas não se desperta da gravidade. E Jonas, sabendo ser ele o culpado por toda aquela tempestade na vida dos outros, ele resiste em reconhecer que a culpa era dele. Chamaram o sujeito, acorda, ó, está acontecendo isso, eu não sei porquê. E ele, não, a culpa não é minha não. A culpa é do piloto. Ele resiste em reconhecer a culpa dele. Que o erro era dele, que a responsabilidade era dele, que o causador daquela tempestade era ele. Mas ele fica na dele, ele omite, ele eu não tenho nada a ver com isso não. Deixa eu dormir aqui, Conhece pessoas assim? Fala a Deus. Olha aí. Pessoas com altivez, arrogância, teimosa, que não querem admitir a sua culpa. No máximo se omite, se cala como Jonas. Cara, acorda, o negócio está afundando aí e tal. Que coisa, né? Sabe que é o motivo? Você sabe? Sei não. Pessoas com altivez que não conseguem reconhecer. Versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Estavam dizendo assim, rapaz, como é que você pode fazer isso com a gente? Declara. Por que você não teve assim dó de a gente aqui quase morrendo? E você, como é que você consegue fazer esse mal? Né? E está tudo bem para você. Olha em volta as pessoas desesperadas, com medo de morrer. Olha o prejuízo que foi dado. E você não está nem aí, Jonas. Você acha isso certo? Como é que pode isso? Homem, você é crente. Mulher, você é serva do Senhor. Como é que pode isso na tua vida? Como é que você deixa isso? Ei, desperta! Jonas, você está criando tempestade na vida dos outros. Pelo menos desperta disso. Foi mais ou menos isso que aquela tripulação estava falando para Jonas. Em outras palavras, os caras estavam dizendo assim, você é um inconsequente, Jonas. Você é inconsequente. Olha o que está acontecendo. Jonas demonstrou um grau elevado, muito elevado de egoísmo, uma vez que ele não se preocupa com a tempestade que ele estava causando. Se ele estivesse causando só na dele, se ele estivesse naquele barco sozinho, o problema é dele. Mas ele demonstra um grau de egoísmo muito elevado, porque ele não se preocupa com a tempestade que ele estava causando na vida daquelas pobres pessoas. Uma pessoa se torna egoísta quando perde a empatia. Uma pessoa se torna egoísta quando perde a empatia. Então os homens, versículo 10, ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. A tripulação do navio demonstrou mais temor a Deus do que o crente Jonas. Os homens ficaram possuídos de grande temor. A tripulação que não conhecia a Deus, cada um tinha seu Deus lá, elas têm mais temor de Deus do que crente. Irmãos, há pessoas lá fora que temem mais a Deus do que muitos crentes dentro da igreja.
Há pessoas lá fora que conseguem enxergar a situação que crentes não conseguem enxergar, crentes que se dizem iluminados pelo Espírito Santo que não conseguem enxergar. Versículo 15. E levaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas vai de mal a pior. É isso que acontece com quem cria tempestade. Ele sai de uma tempestade e vai para onde? Parar no ventre de um peixe. E ele fica ali nas profundezas dos mares por 3 dias e por 3 noites. O fundo do poço é o destino daqueles que criam tempestades. Ele sai de uma tempestade, aí o navio fica bem. Todos são salvos pela misericórdia de Deus. E aí, onde ele entra? Nas profundezas do mar. Jonas agora não está causando tempestade na vida de ninguém, porém, ele está sozinho. Ele está só. Este é o fim de quem não se desperta. Esse é o fim de quem não se toca. É o fim que espera aqueles que, como Jonas, não se importam em criar tempestade na vida dos outros, fazer os outros sofrerem. Essa é a colheita. Esse é o resultado. É o fim, a solidão, o isolamento, o fundo do poço. Amém? Sei que você não ia gostar disso. Mas por que o crente Jonas causa tudo isso? Eis a pergunta. Porque ele era mau? Se fosse mau, não seria profeta. Porque sua essência era maligna, malvada? Ou será que porque ele tinha prazer em criar tempestade na vida dos outros? Que maravilha. Hoje eu vou sair de casa, vou criar uma tempestade. Vou criar uma tempestade lá no meu trabalho, que eles vão ver só. Será que era isso? Jonas era uma pessoa má? Desequilibrada? Maligna por essência? Não, claro que não. Jonas era um bom homem, um profeta de Deus. Não tem a ver com maldade. Ele não fazia tempestade intencionalmente, ou porque tinha prazer, nada disso. Fazia isso por maldade. Não posso acreditar que um crente faz tempestade com o maior prazer, intencionalmente, conscientemente. Eu não posso acreditar nisso. Pelo menos não deveria. Eu não entendo, não posso, não consigo acreditar que alguém faça o mal ao seu próprio cônjuge, intencionalmente. Vou fazer mal a esse cara. Hoje vou botar chumbinho no feijão. Vou botar um remédio aqui que ele vai ficar lá no banheiro, naquele trono, e pelo menos não fica... Eu não acredito que um pai, uma mãe, faça mal aos seus filhos conscientemente. Então, por que Jonas criou essa tempestade? Se não era intencional, se ele não era mau.
Por que alguém cria tempestade na vida de pessoas que ama? Criam tempestade na vida de pessoas que ela mesma ama. Por que pessoas criam tempestades na vida dos outros? Versículo 3. Nem vou ler, vou deixar você ler. Põe no telão, por favor. Vai lá. Jonas. Para quê? Jonas criou tempestade na vida dos outros por não querer fazer a vontade de Deus. É por causa disso que criamos tempestades na nossa vida e na vida dos outros. A vontade de Deus era para ele ir lá em Nínive e pregar a palavra de Deus para salvar. Mas ele rejeita cumprir a vontade de Deus. A ordem de Deus. E aí ele foge. E aí ele se esconde no porão. E aí ele paga uma passagem caríssima para o outro extremo, por não querer fazer a vontade de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a Bíblia manda, tem que fazer. Quando a Bíblia manda, maridos, amai vossas esposas, no sentido de cuidar, como Cristo cuidou da igreja, no sentido de não criar tempestade na vida dela, então obedeça. Obedeça. Amar é verbalizar o que você sente. Amar é dar provas com atitudes e mudanças significativas na sua própria vida. Isso serve para você também, esposa. Essa conta não fica só na conta do marido, não. Da sua também. Porque tem esposas que parecem que se não causar uma tempestade por dia na vida do marido, ela não se sente satisfeita, não se sente feliz. Tem prazer. Opa, hoje eu vou criar uma tempestade na vida dele, deixa ele. E vai criando. A Bíblia está cheia de mandamentos para nós. A Bíblia está cheia de mandamento para os casados, para os solteiros, para os viúvos, para os divorciados. Enfim, a Bíblia está cheia de mandamentos para os homens e mulheres. Cabe a nós pô-los em prática. Tem gente que vem para a igreja que era tempestade na vida do irmão. Briga com o irmão, né? Fala mal do culto. Ah, o culto está hoje, né? Ah, o pastor foi muito grosso. Né? Almoça na cantina e reclama da comida. Ah, comida sem tempero, sem sal, sem... Briga no estacionamento, né? Consegue brigar até com Deus, né? Consegue brigar até... Não, porque como é que Deus pode fazer? Como é que Deus permite? Como é que Deus... Deixa eu dizer uma coisa para você. Nossa igreja não tem regras. Essa regra é essa aqui. Eu não vou fazer uma lista de coisas que
é certo e errado, que você tem que fazer e que você não tem que fazer. Jamais farei isso. Sabe por quê? Porque eu penso que você tem o Espírito Santo na sua vida. E que ele fala a todos de uma maneira que qualquer um entende. Do analfabeto ao doutor. Todos entendem. Amém? Mas a situação de Jonas mudou. A situação na vida de Jonas só mudou depois que ele resolveu fazer a vontade de Deus. Depois que ele teve consciência que estava criando tempestade. Quando ele deixa de ser egoísta, quando ele deixa de ser o dono da verdade, quando ele se quebranta e reconhece que estava causando tempestade, as coisas começaram a mudar na sua vida. Começaram a tomar um outro rumo na sua vida. Capítulo 2, versículo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, das profundezas, do fundo do poço, gritei, e tu ouviste a minha voz. E tu ouviste a minha voz. Quando ele reconhece, quando ele tem um choque de consciência, as coisas mudam. Quando ele entende que tem que ser feita a vontade de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, todos, você nasceu para cumprir o propósito de Deus para a tua vida, e não para criar tempestades. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. O propósito de Deus para a vida de Jonas era ir em Nínive, pregar para aquelas 120 mil pessoas, salvar. Meu Deus, se Deus falar para mim, ó, vai no lugar e salva 12. Eu ia dizer, claro, 120 mil, não teve um pregador que ganhou mais alma numa pregação do que Jonas. Aí, esse era o propósito de Deus na vida dele, mas ele não quer. E aí paga o preço. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, não para criar tempestade. Você nasceu para ser feliz, mas também para fazer as pessoas felizes. Já estou terminando, mais 2h30. A tempestade surge na vida de Jonas quando ele toma o caminho errado. Irmãos, não foi obra do acaso, não. Aquela tempestade ali não foi obra do acaso. Não, tempestade. Foi Deus dizendo, contra mim, contra a minha mão você não pode. Contra o meu poder você não pode, você não resiste. Tempestades que não foram criadas pela vida, fomos nós. E Jonas escolheu o caminho errado. Irmãos, todos nós sabemos o caminho. Todos nós sabemos o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Todos nós sabemos. Tudo na vida de Jonas mudou para melhor, quando ele desistiu de fugir da presença de Deus. De ter intimidade com Deus. Faça isso. Busque mais a Deus. Tenha um relacionamento profundo com Deus. Não um relacionamento que muitas vezes a gente tem na igreja. Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor. Seu amigo íntimo. Seu conselheiro. Seu tudo. Veja que as coisas mudaram na vida de Jonas quando ele mudou a sua postura. Foi depois que ele teve mais empatia, quando deixou de ser teimoso, altivo, quando ele teve humildade para baixar a bola, reconhecer seus erros, sua culpa, enfim, quando ele deixou de criar tempestades, tudo passa a mudar na sua vida, tudo passou a mudar na sua vida. Eu quero concluir dizendo,
não trilhe o caminho de Jonas, para não provocar tempestades que venham fazer você sofrer, sua família sofrer, seus amigos sofrer, e às vezes até o pastor sofrer. Chega de tempestade. Chega de ficar no fundo, na boca do peixe. Seja feliz. Diga para a pessoa que está ao seu lado, seja feliz. Faça seu casamento feliz. Faça sua família feliz, seus filhos felizes. Faça feliz aqueles que estão à sua volta. E seja feliz. Irmãos, quem não é feliz faz o inferno na vida dos outros. Então, seja feliz. Faça as pessoas que estão à sua volta felizes. E determine. E diga, quase que determinando, profetizando, se depender de mim, eu não vou causar tempestade na vida de ninguém. Nem na minha, nem na sua, nem de A, nem de B. Se depender de mim, eu vou viver em paz. Vou viver feliz. Porque eu nasci, aliás, eu me converti para ser feliz. Eu me converti para cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Eu me converti para fazer outras pessoas felizes. Se depender de mim. Eu vou vigiar. Se depender de você, digo mesmo, eu vou vigiar. Para não criar tempestade na vida de ninguém. Se você sair daqui chateado, tem um motivo. Tem uma razão. Se você não está engolindo isso, é porque você vai sair daqui para criar tempestade, continuar a criar tempestade. Mas se você diz, Deus, obrigado. Estou dizendo que você é um criador de tempestade. Mas é ouvir essa palavra. Você pode dizer, se depender de mim, eu não vou criar tempestade na vida de ninguém. A começar por hoje. Agora. Eu não vou. Posso ser tentado. Posso chegar lá e botar o meu almoço e está salgado. Alguém pode roubar a minha vez na fila. Se alguém criar tempestade na sua vida, não pare com tempestade. Ontem já era tarde, eu querendo entrar aqui para guardar o carro, para dormir. Né? E a família toda lá na festa, curtindo a festa ali. Quando a mulher voltou, eu não estava. Aí quando eu cheguei, a pastora Ana pediu desculpa e tal. Falei, pô, essa mulher criou uma tempestade na minha vida. Minha vontade era bater no vidro. Está satisfeita? A senhora sabe quanto tempo eu estou aqui esperando? Né? A minha vontade era quebrar o pneu, esvaziar os 4 pneus. Né? A senhora não comprou carteira? A senhora não se... Falei, a mulher criou uma pequena tempestade na minha vida, eu vou criar... Tirei o carro, ela foi embora. Quero é paz. Quero ter razão, não. Quero ter paz e eu não vou pagar mal por mal. Se criar uma tempestade na minha vida, vou deixar que o peixe te engula. Feche seus olhos e curva sua cabeça.